chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca do homem, e isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. A face do Senhor. Quisera eu trilhar naquelas praias que Jesus trilhou. Quisera ser aquela criancinha que ele acariciou. Quisera vê-lo com aquelas frases que lá na montanha ele pronunciou. Pra ver de perto a face do meu Salvador. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Quisera eu ouvir o bom Jesus, o amor de Deus fala. Quisera estar caminhando com Ele nas ondas do mar. Quisera estar com Ele em Betânia, quando o seu amigo Ele ressuscitou. Pra ver de perto este grande milagre que Ele operou. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Mas não importa se lá não estive, porque Jesus comigo hoje está. Mesmo não vendo, sinto sua presença onde quer que eu vá. A importância não está no ver, mas no sentir a presença de Deus. Aceite a Cristo e serás tão feliz quanto eu. Todos nós tenhamos uma boa noite no precioso e imensurável nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Atos capítulo 4,
versículo 12, não há nenhum nome igual ao dele, dado entre os homens, e nem mesmo semelhante ao nome dele. Esse é o evangelho que nós anunciamos, amados ouvintes. Mas veja só, nós temos no livro de São Mateus, capítulo 15, começando no versículo 10 e indo até o versículo 18. Uma lição que nos faz entender o que nós precisamos ter no nosso homem interior. No homem interior. Você sabe, eu estou falando com muitas pessoas. Alguns que têm costume com andar no mato, outros na cidade. Mas eu tive uma experiência em um dos primeiros passeios pelas matas, juntamente com o irmão, um guia, um ótimo guia, um bom irmão. E ele disse: pastor, me passando algumas dicas essenciais para quem tem esse lazer de andar no mato. Ele disse: quando você vê uma frutinha no chão, que nem um bicho morde ela, rói, o senhor também não leva na sua boca, porque ela pode ser venenosa. Os animais são dotados dessa inteligência. Eles não roem, eles não mordem uma fruta, mesmo que ela tenha uma boa aparência, se ela for venenosa. Então, se você vê uma fruta no chão, mesmo de uma boa aparência, mas que não está roída ou mordida, ou até mesmo bicada por uma árvore, então você não leva na sua boca. Isso pode ser venenoso, pode te fazer mal. Isso foi uma das lições que eu tive para mim. E uma grande mensagem, obviamente, como pregador, como pastor. Então, nós costumamos dizer, o que causa o mal de uma fruta não é a bicada no passarinho pelo lado de fora, mas sim é o bicho por dentro, é o que está dentro dela. A bicada do passarinho não vai prejudicar, não vai fazer mal tanto quanto o bicho que já está lá dentro daquela fruta, que muitas vezes não danifica aparentemente aquela fruta, aquele fruto. Então Jesus, veja só, nos dá esta grande lição, que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas sim o que sai. Nós poderíamos tomar em suma nesse texto os versículos 11 e o versículo 18, o versículo 11 e o versículo 18 de São Mateus capítulo 15, um reiterando o outro, onde diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Versículo 11. O 18 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nós não vamos verter doutrinariamente para aquelas pessoas que se abstêm doutrinariamente, religiosamente, de determinada alimentação, que não é o nosso caso, até porque isso não deve ser questão de julgamento. Isso não vai te salvar, questão de se abster de determinada alimentação. É óbvio que a pessoa que não tem revelação, que não tem cunho bíblico, ele vai partir para a ignorância quando você levar diante dele determinadas afirmações. Uma certa vez, conversando com um amigo, um bom irmão, que crê que o reino dos céus
é se abster de determinada alimentação, como carne e assim por diante. Então eu citei para ele Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, onde diz: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, luas novas ou sábados, porque isso é uma sombra das coisas futuras. O corpo é de Cristo. E ele disse: então quer dizer que você pode comer qualquer coisa que não vai te fazer mal. Você pode comer até mesmo veneno e isso não vai te fazer mal. Isso é uma ignorância. Na realidade, Paulo não estava pregando como verdadeiro pregoeiro da graça de Jesus Cristo, da salvação. Ele não estava pregando a essa classe. Ele não estava trocando palavras com essa classe. Ele estava falando àqueles interessados em alcançar a salvação da alma. E para alcançar a salvação é necessário nós atentarmos à palavra de Deus. Ela é a única fonte de salvação. Não tenha dúvida. Se você precisa alcançar uma fonte, está bem diante de nós, nesses poucos minutos que nós ocupamos do vosso tempo, é exatamente citando desta fonte inesgotável. São João capítulo 7, versículos 37 e 38. É um referencial. Não tenha dúvida. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios d'águas vivas fluirão do seu ventre. Está aqui a grande fonte, é a palavra de Deus, é as Escrituras. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. E também toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. São João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso é Jesus Cristo falando a nós. Então veja só, aqui está a grande questão. É observarmos a palavra de Deus, é crermos nessa palavra de Deus, e segundo essa palavra, nada deve ser rejeitado. 1 Timóteo capítulo 4, também o versículo 4 e inteirando com o versículo 5. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Isso é Paulo nos ensinando, isso é a palavra de Deus nos ensinando. Isso é o apóstolo Paulo, aquele que recebeu do Senhor o que também nos ensinou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. O apóstolo São Paulo, ao nos ensinar a ministração da Santa Ceia, ele começa dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, se nós podemos nos basear nisso, nós estamos baseando na realidade da palavra, da inspiração do Espírito. Esse das 7 estrelas, dos 7 Espíritos de Deus, cada um para uma respectiva era da igreja pregada aos gentios, esta foi a primeira estrela mencionada em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4. E completando com os capítulos 2 e 3, onde estão as 7 cartas às 7 igrejas. Então veja só, Paulo foi a primeira estrela, onde atuou o primeiro Espírito, na primeira era da igreja. Por isso, o 7º Espírito, a 7ª estrela, nos disse: se os de Paulo entrou, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Agora veja só, o apóstolo São Paulo em Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz assim: ainda que eu,
ou um anjo do céu desça e pregue um evangelho diferente do que eu tenho anunciado, que seja anátema, digno de descrédito, falso. Agora nós vamos deixar de obedecer o evangelho segundo esta real testemunha? Não podemos contestar o apóstolo São Paulo, contestar a palavra, contestar o Novo Testamento, contestar a Bíblia, é contestar Deus. Contestar o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo São Paulo nos pregou, conforme Pedro nos pregou, conforme os demais apóstolos pregaram, é contestar Deus. É descrer da palavra de Deus, é descrer do próprio Deus. E não é para isso que nós estamos aqui, não é com esse intento que nós estamos aqui, mas sim de afirmar aquilo que de Deus nós temos aprendido, mostrando que de fato nós temos por dentro esse verdadeiro evangelho, que procede do nosso coração o real e verdadeiro evangelho. Mas veja só, então Jesus nos mostra que no coração, do coração, melhor dizendo, do coração, é que procedem as boas coisas. E também podem proceder dele as más coisas. Aquelas que contaminam, aquelas que prejudicam, aquelas que trazem perseguição, aquelas que trazem blasfêmia, aquelas que trazem morte, aquelas que trazem a ira, aquelas que trazem a raiz de amargura. Tudo isso procede do coração, como também as boas coisas, o amor, a paz, a palavra de consolo, a palavra de ânimo, a palavra de salvação. Tudo isso procede do coração. Por isso que do coração pode proceder o que salva o homem, como pode proceder aquilo que contamina, que mata, que em vez de salvar, vai trazer perdição para o homem. Agora convém saber o que é que nós temos nesse nosso coração. Do que é que nós estamos enchendo o nosso coração. Esse sermão de Jesus Cristo aqui nos leva a uma posição, amados ouvintes. Toda a palavra de Deus nos leva a uma posição. À medida que nós ouvimos a palavra, seja você lendo, seja você ouvindo a pregação, seja você sentado diante do rádio, como você está nesse instante, essa palavra ela vai produzindo algo dentro de nós. E ela não pode ficar só simplesmente na nossa mente. Ela deve descer no nosso coração. E tenha certeza de que, quando essa palavra desce ao nosso coração, ela volta. Ela volta. Quando você ouve alguém te falando uma coisa boa, obviamente, você tem uma reação. O seu corpo, que é dotado de sistema nervoso e tantas outras coisas, ele tem uma reação. Quando você ouve algo mal em relação a você, em relação à sua família, você tem uma reação também. Todos nós temos uma reação. Agora, aquilo que você deixar descer ao seu coração e produzir uma reação é o que vai te levar a uma posição. Toda ação tem uma reação. Toda ação humana tem uma reação. Então veja só, quando você ouve algo e aquilo desce ao seu coração, aquilo traz uma reação. E você pode controlar esta reação. Porque quando aquilo sai dos seus lábios, aquilo pode te salvar como pode te condenar. Por isso que o apóstolo São Paulo, eu cito muito essa escritura, Romanos capítulo 10, versículo 10.
O apóstolo São Paulo nos diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com os lábios se faz confissão para a salvação. Veja que essa escritura do apóstolo São Paulo, ela casa, ela encaixa, ela tem coerência íntima com São Mateus capítulo 15, versículo 11 e 18, que é o nosso texto áureo, com o que Jesus falou. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca, porque o que sai procede do coração. Veja, com o coração você crê, com os lábios você faz confissão. Para quê? Para salvação. Agora Paulo estava falando em crer exatamente em Jesus Cristo, em crer na sua palavra. É por isso que nós pregamos a Jesus Cristo. Pode parecer loucura essa palavra, como disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E veja só o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 22. Porque os judeus pedem sinal, buscam sinal, e os gregos pedem ou buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, veja só, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Está aqui. Não interessa nesse quadro, nesse respectivo quadro e assunto, a etnia, o grau de conhecimento, de escolarização que você teve e a sua posição social ou até mesmo financeira. O que importa é você carregar por dentro essa palavra e receber a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E fazer confissão. Você fazendo confissão, você então alcançará a salvação através da sua confissão. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, amado ouvinte. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. E amanhã nós voltaremos em mais esta programação, se o Senhor nos permitir. Porque a nossa programação vai ao ar de segunda a sexta, às 20 horas e 30 minutos. E se você desejar entrar em contato conosco, tirar dúvidas ou até mesmo solicitar uma visita, entre em contato através do telefone prefixo 93 99207 3704 99207 3704. Tenhamos todos uma boa noite com Jesus e vamos ficar ouvindo o hino de saída, a presença de Deus. Pássaros que voam, na criança sorrir, eu sinto a presença de Deus nos mares e nos